Arif ignora o pai, pede para Talat olhar a cafeteria para ele e sai. Irritado, Yusuf diz: Você finge que eu não existo, né? Que eu sou um ser invisível. Talat diz para Yusuf ficar tranquilo, que tá ali, não é um estranho. Yusuf diz: Eu sei, mas a questão aqui não é ser você, mas se eu tô aqui, para que ele pede para outra pessoa ajudar? Sirin vai até a clínica para falar com o pai e descobre que Enver não trabalha ali. Edil volta para casa com a pulseira de Sirin, sem as pedras valiosas, pois seu amigo tirou todas e a coloca no mesmo lugar. Arif ganha uma flor do dia da mulher para dar para alguém. Piril se lembra do que disse para Barra quando ela pediu a sua ajuda para fugir da casa de campo. Piril disse: Eu vou salvar sua vida pela terceira vez. Você não pode sair e não pode ir para sua casa, entendeu? Eles vão pegar vocês na hora. Você não tem ideia do tipo de louco que estamos enfrentando. Você não conhece o psicopata do Nezir. Por isso que não podem sair dessa casa. Eu estou fazendo isso pelo bem dos seus filhos. Desesperada, Barra foi até Swat e na frente de Sarp e implorou para ele levar ela, Doruk e Nissan, para não deixá-los presos ali naquela casa. Swat diz a Piril que o passaporte dela está vencido, mas vão dar outro novo para ela em alguns dias. Piril diz que precisam de uma autorização assinada pelo pai para poderem tirar os meninos do país. Swat diz que vão resolver isso, para ela não se preocupar. Arif vai até o café e diz a Seida que a Barra está como uma prisioneira naquela casa. Seida fala de ir à polícia. Arif diz que poderia fazer isso, mas a Barra está com medo de que as crianças fiquem no meio do fogo cruzado. Seida diz que não tem coragem de falar para Atice que a filha dela é uma refém, que estão de mãos atadas. E pergunta se não vão fazer nada. Arif diz que ainda não sabe, por isso foi lá para conversar com ela. Seida vê a flor e pergunta o que é. Arif diz que é uma flor do dia da mulher que ganhou e dá para ela. Henry vê quando Arif dá a flor para Seida e parece não gostar. Nós voltaremos a ver Piril se lembrando novamente do que aconteceu quando Barra pediu para Swat levar ela e os filhos com eles. Barra implorou para Swat e Piril mais uma vez. Swat olhou para a filha como se pedisse a opinião dela do que fazer. Piril balançou a cabeça negativamente para o pai e então Swat disse a Barra: Não posso. Desolada, Barra chamou os filhos para irem para a cozinha com ela. Doruk disse que não, que queria ficar com o papai e foi para junto dele. Nissan perguntou se o pai ia embora com eles. Sarp disse: Não, Nissan, eu vou ficar com vocês, filha. Nissan ficou muito feliz e foi abraçá-lo. Piril disse que então já iam. Sarp a chamou e disse: Por favor, fiquem aqui. Piril disse: Não, mas eu vou deixar Barra para você. Quem sabe assim você aprende a viver com alguém que não te ama e fica só pensando em outra pessoa o tempo todo. Dizem que a vida te devolve o que você faz os outros passarem. Aproveita, agora você vai sentir na pele como é. Piril disse para ela deixar os filhos se despedirem do pai e dos irmãos e foi saindo. Sarp disse: Piril, por favor, Piril, fica aqui. Piril não deu a mínima para o pedido dele, saiu da casa e lá fora desabou no choro. Sozinhos na casa, Sarp continua chorando. Barra se aproxima dele e diz: Não fica assim, por favor. As crianças vão ficar confusas te vendo desse jeito. Eles não entendem o que está acontecendo e você sabe que o hotel é seguro. Sarp diz: Eu tô com um mau pressentimento, Barra. Eu acho que eles deviam ter ficado aqui com a gente. Doruk pergunta se o pai está chorando porque o Ali e o Homer foram embora. Sarp confirma que sim. Nissan abraça ele e diz: Papai, a gente está aqui e a mamãe também está. Sarp diz que vai ficar com eles, não importa o que aconteça. Nissan e Doruk falam para o pai da regra deles de dançarem para não ficarem tristes. Sarp diz para dançarem então, e eles começam a dançar. Nissan pega a mãe e a leva para junto deles. Barra dança um pouquinho, mas logo para e olha para Sarp muito séria, não gostando nada daquela situação. Talat pergunta por que Arif está tão irritado com o pai. Arif diz que é o mesmo de sempre. Talat disse: Eu acho que não é isso. Olha, eu não sei, mas se ele quis enganar a gente para todo mundo ficar longe daqui e aqueles homens poderem agir numa boa. Arif pergunta do que ele está falando. Talat diz: Amigo, não fique irritado comigo, mas você não fala
que o seu pai venderia até a alma para o diabo? Arif diz que pode ser, mas isso é diferente. Talat diz para Arif esquecer, que foi só um comentário que ouviu por aí e acabou falando. Arif pergunta quem está falando isso. Talat diz que passou pela cabeça do Neikmer, porque ele estava junto. Arif diz para Talat dizer para Neikmer não ficar falando essas coisas, que a polícia ainda está investigando. Piril chega ao hotel. Munir diz que já olharam a suíte toda, tudo parece estar em ordem e ela pode ficar tranquila. Munir diz que o seu SWAT pediu para perguntar para ela se deixa os seguranças na casa de campo ou não. Nizir está ouvindo toda a conversa entre eles. Piril diz: Munir, você acha que eu tenho cara de assassina? Você acha que quero sujar minha mão com o sangue do Sarp de uma pobre coitada inocente de mais 2 crianças? Eu vou fingir que não ouvi essa pergunta, tá bom? Fala isso pro meu pai. Munir diz que entendeu e vai embora. Nezir diz que Razin vai achar essa casa. Manda ele continuar ouvindo o que falam no hotel e que não deixe passar nenhuma palavra, que uma hora eles acabam falando. Sarp dorme no quarto que era dos gêmeos e Barra cobre ele. Seida quer ir em casa e arrumar para depois ir jantar com Henry. Henry diz que ela tá bem assim e que vai jantar com uma mulher maravilhosa de dar inveja. Nissan pergunta à mãe se o pai não vai jantar com eles. Barra diz que não, que ele está dormindo. Doruk diz que então vão chamá-lo. Barra diz que é melhor deixar ele dormir. Doruk não gosta de jantar sem o pai. No restaurante, Seida diz a Henry que não vai beber nada, porque está tomando um remédio para a cabeça que uns vizinhos falaram para ela que ia fazer bem. Henry diz que ela não pode tomar remédio sem receita. Pede para ela prometer para ele que não vai mais tomar esse remédio e que vai levar ela em um médico. A dona do restaurante é amiga de Henry e vai cumprimentá-los. Ao ver Seida, ela olha de forma estranha, mas se apresenta e convida Henry e ela para irem à festa na casa do Rakan naquela noite. Seida diz que não pode. Henry diz que Seida e ele vão conversar e depois fala para ela se eles vão. Enver chega em casa e pergunta a Sirin se podem conversar. Sirin diz: sim, vamos conversar. Por onde quer começar? Pelo fato de que não trabalha na clínica do Dr. Ezat? Surpreso, Enver diz: o quê? Sirin diz: é isso mesmo que ouviu. Eu fui até o seu trabalho falar com você. E quando cheguei, adivinha? Eu descobri que você não estava trabalhando lá, não é? A Tice chega nesse momento e diz: e aí, já começaram a falar sobre os absurdos dessa menina? Sirin diz: que é isso, mãe? A Tice diz: que é isso? Não é verdade? Eu sempre protegi você e acalmo as coisas entre você e seu pai. Mas já chega. Você fez uma coisa muito feia. Ah, eu tô sem ar. Eu acho melhor a gente conversar aqui na sala. Edil diz a Tice que vai pro quarto. A Tice diz que ela pode ficar, que isso é muito sério para ela ficar se preocupando com quem vai ouvir. A Tice diz: a gente tem que falar dos problemas, não ficar em segredo. É bom que também se aprende uma lição de tudo. Vocês precisam ter um rumo na vida, onde já se viu não quererem trabalhar. Sirin diz que não quer falar da sua vida particular na frente da Edil. A Tice diz: e você não fala nada, só escuta. Por que você fez isso? Não se morde a mão de quem nos alimenta, hã? Por acaso você pensou na vergonha do seu pai com o amigo dele? Você sabe que o seu pai gosta das coisas direitas, não sabe? O que você tem na cabeça? Enver escuta tudo caladinho. Sirin diz que sabe, mas que fez isso sem pensar. A Tice diz: você fez sem pensar? Mas que história é essa? Quem faz uma coisa dessa? Você tem uma mente maquiavélica para fazer maldade. O que o Dundar te falou, Enver? Enver conta tudo o que o Dundar disse que a Sirin fazia na loja. A Tice pergunta se Sirin não sente vergonha por isso. Sirin diz que é claro que sim. A Tice diz que Sirin foi no café para ela convencer Enver a não ficar bravo, mas também não pensou no lado dela. A Tice continua: você pensou que não fosse me importar com o que fez? Eu tenho um cara de idiota? Eu não vou mais te encobrir. Já chega. A sua mãe antiga morreu. Esquece. E pergunta se Enver não vai falar nada. Enver diz: você já falou tudo, Tice. Para que repetir? Muito obrigado. Surpreso com a atitude de Enver, a Tice diz: ela foi no seu trabalho, né? E te acalmou. Por isso que você tá quieto. Sirin fica olhando pro pai e diz: sim, eu fui. Mas o meu pai não estava na clínica. Ele tinha saído na hora e não conversamos. Quando chegou, ele tinha acabado de entrar no meu quarto.
Enver fica aliviado por Sirin não entregá-lo para Tice e permanece calado. A Tice diz, bom, eu vou lavar as minhas mãos, e se retira. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.